primeira vez que eu dou esse tema para uma plateia tão jovem. Essa aula eu costumo dar para o quarto ano de medicina e para residentes, mestrandos. É um desafio para mim, até porque a plateia é diversa, tem mães, tem professores, e vou tentar não ser chato. Eu vou gastar mais ou menos 45, 50 minutos numa exposição e depois abrir para debate, que eu acho que é bem mais rico. Até porque percebe que a gente está condensando duas coisas numa hora só, que é depressão, que é uma das causas de suicídio, e suicídio, que merece uma hora inteira da gente falar sobre isso. Óbvio que a gente não vai dar um curso sobre isso, então vou começar a definir depressão, que é a causa mais comum de suicídio, depois falar um pouco de suicídio e depois abrir para o debate. Eu acho essa parte mais rica e menos chata, tá bom? Mais ou menos 40, 45 minutos dessa parte. Bom, transtorno do humor, genericamente, alterações da parte afetiva do ser humano, diferente de inteligência, memória, etc, etc. A gente tem duas vertentes disso. Depressão, quando a gente está para baixo, e euforia, quando a gente está para cima. É óbvio que você pode ter isso normalmente. As pessoas ficam tristes e alegres, e o psiquiatra não tem nada que se meter com isso. Então, quando está numa variação normal, não precisa ficar psiquiatrizando esse tipo de coisa. E quem estuda psiquiatria percebe o seguinte: lá na frente, quem for fazer medicina ou quem se interessar pelo tema, toda doença mental tem como abertura o seguinte: causa dano à pessoa ou a quem está em volta. Se alguém é estranho, esquisito, mais calado, menos calado, e não causa dano a si próprio ou a ninguém, isso aí o psiquiatra não tem que se meter. Pode fazer terapia para mudar, pode modificar sozinho a vida. A essa altura, essa faixa etária de vocês se encarrega de fazer isso, mas não precisa psiquiatrizar. Então, depressão é doença. Ela perturba a vida do indivíduo e quem está em volta sofre também, ou diretamente porque gosta ou porque tem as consequências disso. Então, vou falar principalmente de depressão, que não aí separando de cara, depressão não é tristeza. São coisas absolutamente diferentes. Outro dia eu vi uma frase que eu achei engraçada. Confundir depressão com tristeza é a mesma coisa que confundir espirro com gripe. Espirro faz parte de uma série de coisas. Gripe é uma doença, ou uma série de doenças. Então, depressão, quando a gente fala depressão, é doença. É óbvio que na linguagem comum, Fluminense perdeu, estou deprimido. Não tem praia, estou deprimido. O Fluminense perder é bastante frequente até. É para não rir, tá? Vamos lá. Então, tristeza faz parte da vivência normal do ser humano. Então, não ficar psiquiatrizando isso. E aí, como você expressa essa tristeza depende de como você é, desde pequenininho. Alguns são mais propensos a reagir a perdas, outros são menos. Tem pessoas mais resilientes, quer dizer, tem mais força para resistir a traumas externos, outros menos, quer dizer, sem julgamento. Se houver necessidade de algum tipo de amparo, apoio, inicialmente psicoterápico. Então, alguém está triste e não vai direto para o psiquiatra, que a chance de ganhar um remedinho é bastante boa. Então, conversa com alguém, e se essa pessoa for bem preparada, e normalmente são, vai encaminhar, se necessário, para um profissional médico. Psiquiatria é médica, tá? Mas o que é depressão, afinal? Isso aí é só o diagnóstico, é o humor deprimido na maior parte do dia e interesse ou prazer acentuadamente diminuído por todas ou quase todas as atividades, também a maior parte do dia, se não o dia inteiro, por 2 semanas. É um critério um tanto forçado, mas isso aí elimina tristezas transitórias. Então, a pessoa não consegue ter alegria ou ter um humor normal durante 2 semanas, independente do que acontece externo. Isso é uma outra coisa que eu já vou adiantar, a relação de depressão-doença.
com eventos externos é muito pequena. A relação de tristeza com eventos externos é total. Então, a mãe perde um filho, tristeza é óbvio, está explicado. Depressão tem essa maldade, entre aspas, específica, porque ela tem muito pouca relação com eventos externos. É claro que tem. Alguém tem propensão à depressão, já teve 1 ou 2 episódios depressivos, e tem problemas na vida, isso pode desencadear um novo episódio. Mas o normal, o habitual, é a pessoa ter o primeiro episódio depressivo sem que nada errado tenha acontecido em volta. Então, essa explicação, fulano está deprimido porque a mãe morreu, está triste, muito triste, está em luto. Inclusive, não é permitido fazer diagnóstico de depressão em luto. Espera o luto passar, com todas as consequências. Se não complicar, aí sim, você pode ver se aquela pessoa está deprimida. Medicar luto, por exemplo, um luto óbvio. Eu falei aqui de perda de mãe, que é um drama. Você pode interromper a evolução do paciente, trabalhar aquilo na cabeça dele. Tem que ter suporte, é óbvio, mas não necessariamente tratamento medicamentoso. Então, a gente tem que limitar esse furor terapêutico que acontece há bem uns 20 anos. Fulano está triste, tem um remedinho que minha tia toma, que é ótimo, alguém acha lá na gaveta, envia para um psiquiatra, que acaba repetindo aquilo, se não é o clínico. Tristeza não tem remédio, tristeza tem ou não solução. Depressão, parte da solução do problema inclui, eventualmente, a pessoa se medicar. Então, humor deprimido ou falta de interesse ou prazer. O nome disso em psiquiatria não precisa decorar isso, é anedonia. Éden, prazer, anedonia, falta de prazer em qualquer coisa. E aí você pergunta o que interessa a pessoa que você está entrevistando. Tem ido à praia, tem assistido filme, tem jogado videogame, tem estudado, o que dá prazer àquela pessoa. Então, essa falta de prazer é uma coisa até que chama mais atenção do que propriamente a depressão, a tristeza. E isso é muito, muito importante porque é invisível. Então, aquela pessoa que começa a se retrair, especificamente nesse ambiente, que é uma faixa etária mais baixa com a qual eu lido normalmente, que é de 22, 23 anos, aquela pessoa que vai se distanciando do grupo, vai se isolando, não é procurar e ficar perseguindo atrás de depressão, mas ficar prestando atenção. Tem um filme que não é sobre depressão exatamente, mas fala sobre psicopatia. E o título é interessante. Vamos falar sobre Kevin, se eu não me engano. Então, fulano está diferente. Vamos falar sobre ele. Não vamos falar todo mundo, mas vamos descobrir o que está acontecendo com aquela pessoa. Outros sintomas de depressão, perda ou ganho significativo de peso. Normalmente, o paciente perde o apetite e perde peso. Na faixa etária de vocês, isso aí costuma ser um pouco invertido. A pessoa tem apetite excessivo, especialmente por carboidrato refinado, e pode ganhar peso. Pode passar a comer compulsivamente como sintoma para compensar o que lá na frente a gente vai ver que é tristeza e depressão. Diminuição ou aumento do apetite, insônia ou hipersonia. Insônia é um marcador muito bom de depressão. A pessoa vai começando a dormir mal. E insônia terminal. Terminal quer dizer na parte final da noite. A pessoa até dorme, vai dormir mais cedo do que habitual, porque está triste, está desanimado, e acaba dormindo poucas horas. Acorda 4, 5 horas da manhã e não consegue dormir mais. Isso é muito ruim e é difícil, o paciente não percebe isso. Ele fica rolando na cama. O que a família dá de cara é uma pessoa que já está cansada às 7 da manhã, porque está acordada desde as 4, né? Para complicar isso, lá na frente talvez dê para falar. Biologicamente, a depressão ela é pior de manhã. Você produz menos serotonina, menos dopamina. Tem um ciclo de produção desses hormônios que mantém o humor normal, que ela é mais baixa de manhã. Então, se uma pessoa está insone às 4 da manhã, com a depressão no auge, isso aí é um complicador bastante ruim. Às 5, 6, 7 horas, quando ela tem que começar a levantar para funcionar, ela já não consegue mais fazer isso. Agitação ou retardo motor. A agitação motora, quando você está deprimido, é mais comum em idoso.
o retardo motor, a diminuição dos movimentos, a ponto de você ficar preocupado daquela pessoa estar quase imóvel. É mais característico de depressão, especialmente depressão em idoso, com agitação, e depressão em pessoas mais jovens com retardo motor. Fadiga ou perda de energia, a sensação subjetiva de fadiga mesmo, e não tem razão nenhuma externa. Agora, vai procurar uma causa, pode ser anemia, pode ser algum problema de tiroidiano. Não tendo nada disso, essa fadiga pode parecer até falta de empenho, falta de vontade de fazer as coisas, preguiça. Então, a gente tem que ter cuidado também com essa parte do julgamento moral de quem está deprimido. É uma doença invisível. Tem uma expressão de um autor americano, William Styron, que escreveu A Escolha de Sofia. Ele teve uma depressão tardia. Ele fala que ter depressão, ele tem palavras muito boas para descrever depressão. É uma expressão militar. Ter depressão é como estar walking wounded, que é uma coisa que acontece na guerra. Você leva um tiro, normalmente você para alguém te socorrer. Na guerra, você tem que sair dali correndo, porque vão te dar outro tiro. Então, quem está deprimido tem que continuar andando. Isso é cruel, porque exige um esforço que é julgado moralmente por quem está por fora. Isso é preguiça, isso é falta de empenho, ou falta de fraqueza moral. E fica aquela coisa que é habitual da gente fazer, não, vai andar na praia, vai dançar. Isso incomoda muito o deprimido, porque se ele pudesse ir à praia, e se pudesse dançar, ele estaria na praia, estaria dançando. Ou fazendo o que vocês fazem, minha geração é outra. Então, essa perda de energia pode se expressar, e aí vocês estão em fase escolar, e pré uma série de coisas que vão acontecer por aí. Escolha de faculdade, passar para a universidade, e isso aí pode afetar grandemente o desempenho escolar. Então, a gente vê claramente alguns estudos em depressão em adolescente, quando você tem uma queda do rendimento escolar, sem nenhuma causa externa, por exemplo, abuso de substâncias psicoativas, que explica melhor por que a pessoa está caindo. Você vai ver que pode ser uma depressão que está aí por trás. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, isso é característico de depressão, pouca gente sabe disso. Começa vagamente, eu estou com problemas, eu devo ter algum defeito, não é para eu estar me sentindo assim, até que isso vai para a sensação de culpa. Não, eu não mereço, é a família que eu tenho, a escola que eu tenho. Isso aí, complementando aquele sentimento de fadiga, de falta de interesse, cria um ambiente muito propício para o paciente se isolar. O paciente vai se isolando onde pode, normalmente no próprio quarto, quando tem o quarto sozinho, e deita. A cama, para quem está deprimido, é curioso, porque parece para a família que o cara está dormindo o dia inteiro. Quando a natureza do problema do sono na depressão é insônia. A pessoa deprimida que está deitada o dia inteiro, ela não está dormindo, ela está deitada sofrendo. E aí, voltando, eu acho que é excessivo, mas cabe agora. Tem uma coisa que é típica da depressão, que é a lentificação subjetiva do tempo. O tempo passa devagar. Então, para uma pessoa que está sem depressão, um dia é um dia. Quem está deprimido, um dia não é um dia. É muito mais do que isso. Literalmente, o relógio passa minuto a minuto. Então, o tempo passa a ser um inimigo, não é uma coisa natural no tempo. Então, esse dia inteiro passado na cama, sofrendo, equivale a uma eternidade. Então, vai aumentando o sofrimento subjetivo da pessoa. Capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se, isso aparece logo na vida escolar da pessoa, ou na vida acadêmica, ou até na vida profissional, eventualmente. A dificuldade de concentração. E percebe o seguinte, você tem alguém que está com tanto sofrimento, a mente dela está toda voltada para dentro da cabeça. Não vale nada, tem defeitos, a vida não vale a pena. A atenção está voltada para dentro. Como está voltada para dentro, você vai ler um livro e não vai prestar atenção. Vai começar a ter problemas de memória, não porque a memória está ruim. No consultório, tem, às vezes, pacientes de 20 anos questionando se eu estou com Alzheimer.
Se tiver, a gente vai publicar, porque há 20 anos, Alzheimer é muito difícil. Está com problema de memória porque ele não está se concentrando, porque a atenção interna está desviada para o sofrimento. Então, preste atenção, especialmente quem for lidar com um aluno que tem um tipo de histórico cognitivo, quando ele começa a declinar, especialmente em memória e atenção, antes de correr e dizer que aquilo ali é dispersão por algum motivo, ver se não tem um transtorno de humor associado. Indecisão também é outra coisa bastante interessante. E isso aí é muito subjetivo e é secreto. Essa indecisão é porque dá trabalho você tomar decisões, pequenas que sejam. Vou tomar banho ou não vou tomar banho? Na dúvida, não toma banho. Fica na cama. Tem uma coisa que a gente vê em pacientes deprimidos, fulano não toma banho há uma semana, porque é horroroso a ideia de tomar um banho, que é um ato banal. Você entra no chuveiro, toma um banho, 10 minutos, 15, e toca a vida. A decisão de entrar no banheiro, ligar o chuveiro, o que você vai usar de sabonete, se enxugar, escolher a roupa, é tão difícil que a pessoa para o dia ali e volta para a cama. E acaba não conseguindo seguir as atividades. Ou se vai, é meio forçado, acaba indo na escola, porque enfia na van ou no transporte escolar, mas aquele dia está um tanto perdido. E aí entra uma outra coisa, isso aí é parte do diagnóstico de depressão, que a gente vai falar um pouquinho depois. Pensamentos de morte recorrente, tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. Isso aí, todo psiquiatra, na realidade todo clínico, todo professor, todo mundo que lida com alguém que você suspeita que está com um problema de depressão, tem que pensar em suicídio. Eu vou dizer que em 35 anos de psiquiatria, eu nunca vi uma pessoa com depressão leve, moderada ou grave, a gente tem graduações de depressão, que não pensasse em morte. Não quer dizer necessariamente que tivesse risco de suicídio, mas a ideia de morte é universal em quem tem depressão. Mas ninguém quer morrer. Eu, na minha vida de psiquiatra, nunca vi um paciente que quer morrer. Ele quer parar de sofrer. Então, perguntas do tipo, você quer morrer? Você quer cometer suicídio? Isso, às vezes, passa um pouco do limite, porque a família fica exasperada com isso. Não, ninguém quer morrer. A pessoa quer não viver daquele jeito. E aí volta um outro sintoma que não está aqui, que é muito importante em depressão, que é a falta de esperança. Eu costumo até comparar com sofrimento comum. Alguém que está com a vida muito ruim, endividado, perda da família, saúde ruim. Mas se você estiver sem depressão, você tem esperança de amanhã aquilo ali mudar. Então, essa esperança toca alguém com a vida muito ruim para procurar ou ajuda ou procurar solução para o problema. A depressão tem uma maldade específica que ela tira essa esperança bem precocemente. E o paciente fica perplexo. Às vezes é uma pessoa otimista, para frente, e a falta de esperança ela surge bem no início. Falta de esperança até de ficar boa daquilo. Então, você fica... Parte do trabalho de lidar com quem está deprimido é convencer que aquilo tem jeito. Toda depressão tem tratamento. Toda depressão tem tratamento. Pode levar mais tempo, menos tempo, mas não há depressão incurável mais. Existem formas bastante eficazes de você tratar tudo isso. Agora, bate naquela primeira parte. Se a pessoa está desesperançada, ela não vai se empenhar. E aí também não cabe um julgamento moral. Não está desesperançada porque ficou fraco. É parte da doença. Então, depois a gente vai falar um pouquinho de suicídio, mas a causa mais comum de suicídio é depressão precedendo a ideia de que viver dessa forma não vale a pena mais. Bom, isso aí não tem a ver com vocês, obviamente. Agora, por que a pessoa fica deprimida? Por que a pessoa fica triste? Isso é coisa para filósofo, artista, poeta, isso é outra coisa. Então, tristeza comum, uma vivência de tristeza, não pertence à psiquiatria. É óbvio que você tem que levar em conta se a pessoa está triste, perdeu alguém, e às vezes uma tristeza profunda parece mais grave do que a depressão leve. Um exemplo, num pronto-socorro, você tem alguém que perdeu um ente querido de forma súbita.
está num desespero horrível e está expressando um afeto bastante negativo. Do lado tem um senhor com hipotireoidismo, quieto, deprimido, pensando em suicídio. Então, depressão pode se expressar de uma forma até menos exuberante do que tristeza, tá? Mas quando você tem tristeza, realmente, isso é um tanto difícil de explicar, são estudos medindo o metabolismo cerebral. Quanto mais vermelho, mais normal é o metabolismo cerebral em pessoas vivas. Você percebe que tanto em depressão primária, depressão de doença de Parkinson, doença de Huntington, tudo isso é doença neurológica. E AVC, a parte da frente do cérebro está produzindo menos substâncias. Esse é o raciocínio biológico que a gente tem. É óbvio que não é só isso, tem uma série de outras coisas. Mas é aí que entra a medicação, para normalizar esse metabolismo. Isso aí, só para ver a importância, é um indivíduo até jovem. Os dois primeiros slides são o metabolismo cerebral. Durante... são controle e essa paciente aqui está deprimida, essa daqui está normal. Você vê que a parte frontal do cérebro está bem ativada e a parte frontal do cérebro não está funcionando adequadamente. Então, é por aí que a gente age em termos de medicação. E esse slide é curioso porque ele irrita. Eu costumo mostrar em palestras onde tem psicanalista, psiquiatra que acredita que tudo é cerebral, que tem que dar remédio e tal. Irrita igualmente o psicanalista e o cara que acredita só em remédio. É um indivíduo, é uma senhora que está deprimida. Você vê que ela quanto mais azul escuro, menos funciona o cérebro do paciente, metabolicamente. E 6 meses depois de recuperada, ela volta bastante à normalidade. Detalhe, ela tratou com psicoterapia. Psicoterapia cognitivo-comportamental. Então, isso irrita o cara que gosta de dar remédio. Você fala, como é que melhorou sem remédio? Pode melhorar. Psicoterapia, ela mexe com o cérebro. De alguma forma, ajuda você a se reestruturar. E aquilo tem um efeito, além de um efeito simbólico, tem um efeito estrutural. E mexe também com o psicanalista que acha que psicanálise é algo esotérico, que acontece. Não, a psicanálise ou a psicoterapia bem feita, ela mexe com a forma do cérebro se expressar. Sinteticamente, o que leva a uma depressão? Perdas, é um esquema, perdão, que está em inglês, perdas iniciais da infância. Então, alguém que teve uma infância muito ruim, e essa perda pode ser afetiva, pode ser uma mãe ruim, um pai ruim, um meio violento, pode ser abandono, pode ser violência física, tá? Algo de muito errado que tem acontecido, o early loss ali, hereditariedade. Então, é bastante importante o papel da genética na depressão. Então, costuma aparecer muito mais depressão em famílias que têm histórias de depressão, especialmente multigeracional. A avó tem, a mãe tem. Não é que a filha ou o filho vá ter, mas fica atento porque é um grupo de risco um pouco maior. E gênero. Mulheres têm mais depressão. Essa explicação é dificílima da gente descobrir. Tem uma série delas. Primeiro, a mais fácil é que mulheres estão mais expostas a variações hormonais durante a vida. Então, tem menstruação todo mês, tem menarca, quando começa a menstruar, tem a menopausa, tem gestações. Então, a exposição a mudanças hormonais seriadas durante a vida é muito mais comum em mulher do que homem. Tanto é que você vê que quando você tem pacientes idosos com diminuição de testosterona, isso também dá depressão. Mas não é só isso, tem mais coisa. Tem um segundo fator que parece que mulher é muito mais apta a expressar sentimentos do que homem. A gente tem uma intuição disso, mas existem estudos bastante bons que a queixa subjetiva das mulheres é muito mais precoce, precisa e confiável do que homem. Então, você tem um paciente deprimido, ele está com tudo de depressão. Não toma banho, não vai
trabalhar, pensa em suicídio. Você pergunta, está deprimido? Ele tem uma dificuldade de até entender a pergunta. Quando mulheres, parece ser uma facilidade maior em reconhecer e expressar afeto. Então, isso aumenta o número de pessoas que você tem com depressão. Então, a soma de tudo isso leva um número a mais ou menos 2:1, 3:1. Então, o que a gente vê na clínica são 3 a 2 mulheres para um homem com depressão. Tudo isso vai criar um temperamento afetivo, que é o jeito que a pessoa é, e dependendo, se a pessoa tiver um estressor, aí sim, perdeu alguém, teve um trauma na vida, e isso pode desencadear uma alteração cerebral, onde você vai produzir menos substâncias, a gente viu algumas imagens, e é aqui que entra o remédio. E é aqui que vai aparecer o episódio de depressão. Percebe que o episódio de depressão, ele causa um estressor. A pessoa não vai à aula, a pessoa não se comunica, a pessoa se isola, a pessoa, não, se tinha amigos, passa a não frequentar mais os amigos, e isso aí fecha um ciclo que, se não for interrompido, em 2 pontos, pelo menos, da parte de remédio, pode ser que aquele indivíduo não tenha que tomar remédio, mas você tem que especular se for grave ou moderado, merece remédio. E psicoterapia sempre, algum tipo de suporte psicoterápico é crucial para o tratamento de depressão. A prevalência é alta, 15% em homens e 25% para mulheres, incidência de 10 a 15% da população, 25% apenas são precedidos por um estressor, então só um quarto das depressões, alguma coisa errada aconteceu. O paciente vai descobrir, se perguntar, está deprimido porque a minha tia morreu. Lá na frente, quando ele ficar bom, ele vai dizer o seguinte, minha tia nem era tão importante assim, mas o senhor perguntou, eu lembrei da minha tia ter morrido. Então não foi a tia ter morrido, algo havia em andamento que foi desencadeado e ele lembrou daquilo ali. Dito isso, isso é válido para o primeiro episódio de depressão, não é válido para recorrência de depressão. Então, alguém que tem histórico de depressão merece mudar a vida. A gente não consegue parar com todo o estressor, mas tentar diminuir, se expor o máximo possível a coisas que levem a sensações negativas. Sintomas têm que ser presentes por 2 semanas, são piores de manhã. Depressão é pior de manhã. Isso é curioso. Tristeza costuma melhorar de manhã. A pessoa acorda, não, estou triste, estou cheio de problema, mas hoje eu vou dar um jeito. O dia vai se encarregando de dizer que não é tão simples assim. Então é curioso essa variante. O deprimido, ele acorda no pior, ele pode até melhorar ao longo do dia. Então alguém com depressão, você vai ver à tardinha, à noite, ele está um pouquinho melhor. Não está normal, mas ele, pelo menos ele consegue conversar, vai falar com a família, e no dia seguinte o ciclo se repete. Isso aí está explicado pela produção menor de substâncias que mantêm o humor normal de manhã. Idade média de início é de 40 anos, isso aí é antigo, esse dado, está cada vez maior. E depressão em infância e adolescência parece que está tendo, junto com a depressão geriátrica, um aumento notável, especialmente depressão na adolescência. Então, talvez boa parte de quem está me vendo aqui já está na adolescência, então é uma parte onde a parte hormonal está complicada, a parte social é tudo uma novidade. Depressão é um tanto mais comum nessa fase. Complica porque também quem está perto de você está um pouco, é adolescente também, normalmente, e está um pouco menos propenso a identificar o que a gente falou. Não, fulano está esquisito, fulano não tem força de vontade. O julgamento moral, entre aspas, é um pouquinho mais fácil nesse tipo de ambiente. E lembrar que a família também pode colaborar do lado errado, dizer, fulano não sai mais do quarto, não quer conversa, está esquisito. Quando, na realidade, você está lidando com a pessoa que está com depressão, né? 15% de quem tem depressão cometem suicídio, isso já adiantando o que a gente vai falar depois, cometem, não é que tentam suicídio, cometem suicídio. E é um número absolutamente subnotificado.
Então, no Brasil, por exemplo, a gente tinha uma fantasia, sei lá, 50 anos atrás, que era um país que havia suicídio, mas a Suécia era o país que mais morria do mundo. Não, a Suécia é o país que mais bem contabiliza suicídio. Então, o serviço público sueco, e agora a Europa inteira, praticamente, alguém tentou cometer o suicídio, aquilo ali é realmente visto como suicídio. Não é que o Brasil é isento. É um dos países até que tem uma taxa de suicídio que a gente está vendo que está chegando perto de uma realidade dramática. E isso tem a ver também com uma situação que a gente está passando agora, e foi até um autor, que ele não é psiquiatra, o Durkheim, ele descreve uma palavra chamada anomia, que é quando a sociedade começa a se desagregar em crises. E o Brasil está passando, o mundo inteiro, mas o Brasil especialmente está passando por uma fase de anomia muito interessante, no mau sentido, onde violência, falta de emprego, alguma falta de perspectiva, tudo isso aumenta a sensação de que não vai dar certo, que a gente já viu lá atrás, que é aquela ideia da falta de esperança. Não quer dizer que todo mundo vai cometer suicídio, mas é um ambiente pouco propício, e quem tem tendência a pensar nisso já vai começar a pensar. 75% dos deprimidos têm mais de um episódio, 50% se recuperam, 30% apenas parcialmente e 20% tem um curso crônico. Isso aí não é má notícia, não. A maior parte dos pacientes com depressão tem um episódio, trata de alguma forma, modifica a vida, se for possível, então passa a não fazer coisas mais que não deveria estar fazendo, contra si próprio, e não vai ter mais. A maioria tem um episódio e pronto. E, na realidade, tem gente até que fica agradecida, entre aspas. Eu estava levando uma vida tão ruim, essa depressão me fez mudar uma série de hábitos que provavelmente carregariam durante a vida. Agora, é melhor não ter depressão, obviamente. E uma parte muito pequenininha tem que se tratar durante a vida toda, com remédio, sem remédio, ou pelo menos com algum tipo de vigilância. Distimia, eu não ia falar sobre isso não, mas distimia é uma depressão crônica de baixa intensidade. É outra doença, não é bem depressão. Começa na adolescência e é levada para a vida inteira. A pessoa funciona, não tem aqueles sintomas que a gente falou, não pensa em suicídio, não para de funcionar, só que fica tudo um fardo. Isso aí, as famílias, e a pessoa propriamente dita não percebe muito. A pessoa vai mudando, e como é adolescência, parece que a pessoa é assim mesmo. Então, era uma criança ativa, fazia amigos, e começa a ficar um adolescente retraído, com grande dificuldade de socializar e funcionar. Porém, não para de estudar, porém, não para de trabalhar. A boa notícia é que isso tem tratamento também. Remédio durante um pequeno período, psicoterapia e modificação da vida. A má notícia é que distimia é mal reconhecida. Tem gente que leva anos, décadas, provavelmente a vida inteira assim, e vai tratar os 50 anos e descobre, cara, não era assim, era uma outra pessoa. Distimia foi responsável por uma coisa engraçada nos anos 80, que era, descobriram o Prozac, que é um antidepressivo com pouco efeito colateral, e aí todo mundo tomou Prozac. Quem existia naquela época deve lembrar. Vou tomar para ver o que é. A pílula da felicidade. Não é. É um antidepressivo até cheio de problema. Só que muito paciente com distimia tomou Prozac para ver o que era e ficou bom de algo que ele não sabia que tinha. Então, aqueles casos de milagre, assim, a fulano tomou a pílula da felicidade, na realidade, a distimia tratada... E tratada eficazmente, tem jeito. Tá? Diagnóstico diferencial, reação normal. Quando você está falando de pacientes de hospitais, há alguma doença, transtorno de ajustamento com humor depressivo, a gente chama de depressão reativa. Então, alguém teve um problema e fica um período de 2 a 3 semanas triste. Isso não é depressão. Vigia, se não preencher aqueles critérios que a gente falou, dorme mal, come mal, não preste atenção, pensa em suicídio, não corre e dá medicação, não. Dá algum tipo de suporte, escuta aquela pessoa, e sabendo que o deprimido ele não quer muita amolação, não. Ele já tem um sofrimento interno muito grande. Tudo que ele não quer é alguém ficar atrás dele, correndo, não, o que eu faço? O que eu posso fazer? Tem que ter um certo cuidado
e de preferência alguém que seja profissional, tá? Isso aqui é mais para o pessoal da medicina. Como é que trata a depressão? Primeiro, definir o que é depressão. Não ficar tratando todo mundo com depressão. Eu tenho uma história de pesquisa com medicação em depressão antiga. Então, está lá no meu currículo, e o que mais acontece é chegar gente no meu consultório, senta na cadeira, e aí, qual o problema? Ah, meu marido é um chato. Eu falei assim, não tem remédio para marido chato, infelizmente. Então, as pessoas querem um remedinho para tudo. Então, é curioso, porque simultaneamente que tem uma versão um tanto universal, não quero remédio. Existe uma fantasia muito interessante, o que eu estou passando de sofrimento tem um remedinho para isso. Não tem. Medicação em psiquiatria, todas vêm com preço a pagar, e se bem indicado, se bem visto, se bem acompanhado, tem um papel importante. Mas eu vou dizer que eu medico menos de metade de quem senta no meu consultório com problema, porque são problemas que não têm remédio. Então, é um casamento que não deveria estar do jeito que está, é a pessoa que está infeliz com o emprego. Então, a psicoterapia é a forma mais adequada de lidar com aquilo. O chato é que a pessoa sai dali e vai achar alguém que vai dar um remedinho para ele, né? Então, cuidado com medicação excessiva, especialmente na faixa etária abaixo de 18 anos. Eu sou psiquiatra que trata basicamente de adultos, também de adolescentes, e tenho uma preocupação enorme com medicação antidepressiva em adolescente e criança. A literatura é muito ruim. Então, o que eu tenho de artigos sobre como tratar velhinho com depressão é enorme. Pilhas e pilhas de remédio. O que tem de como tratar a depressão com remédio de adolescente, e especialmente criança, é muito ruim. Então, me inquieta muito ver uma criança de 6 anos tomando antidepressivo. Algo está acontecendo. Ou a pessoa tem muita certeza do que está fazendo, ou tem algo que está assim, não, está tristinho, toma um antidepressivo, que isso melhora. Então, muito cuidado no tratamento. E, se houver necessidade, medicação. Tá? E aí o psiquiatra vai escolher o que é melhor. Antidepressivo é mais ou menos, todos são iguais, eles diferem em efeito colateral. Leva um tempo para fazer efeito, e aí a pessoa que está deprimida já não está animada, está desesperançada. Isso aí dá um certo trabalho para começar o tratamento para depressão. Porém, funciona, acertando o remédio, junto com psicoterapia, alguma modificação, um alívio em alguma coisa que esteja acontecendo imediatamente, um emprego ruim, excesso de atividade, tudo isso junto leva a pessoa a sair da crise. Então, não tem depressão intratável. O que a gente tem que ter medo é a pessoa parar de tratar no meio, ou ter uma intercorrência que a gente depois não possa corrigir, que é o suicídio. Então, ficar sempre de olho em suicídio, especialmente no início do tratamento. Percebe que alguém que está jogado na cama, não pensando em nada, não quer sair da cama, pensando em morrer vagamente, quando ele começa a melhorar com o tratamento, ele adquire forças para tentar fazer alguma coisa. É nessa hora que o indivíduo talvez tenha que pedir ajuda, esperar um pouquinho demais, a pessoa está sofrendo muito. E a família e o profissional de saúde tem que estar mais atento àquilo ali. E na escola isso é muito notável. Alguém que, de repente, dá uma melhorada. Ótimo. Mas fica um pouquinho atento, pergunta, vê como está, porque essa melhora repentina pode preceder uma melhora da ideia de que morrer é uma solução e o paciente executar um ato impensado. Internação psiquiátrica para tratar a depressão é muito raro. Eu vou te dizer que há 10 anos que eu não interno ninguém para tratar a depressão. É possível tratar em casa. Agora, há exceções. Depressão levando à ideia de suicídio, pode ser que a pessoa tenha que passar um tempo muito pequenininho, 10, 15 dias, até acertar a medicação numa internação. Normalmente eu interno em hospitais clínicos. O hospital psiquiátrico é um tanto inadequado para internar paciente deprimido propriamente dito. Se é o que é possível, é a rede pública, em volta,
da gente é rede privada também. Eu tenho uma certa preocupação com hospitais psiquiátricos em geral, mas tendo atenção, tendo medicação, o paciente sai disso sem necessidade de internação. Eletroconvulsoterapia, antigamente chamava de eletrochoque, ainda existe. Aí todo mundo fala, eletrochoque ainda existe. Ainda existe, é um tratamento seguro, nunca foi proibido. É controverso porque, pela história, e a ideia de levar choque na cabeça não é bom para ninguém. Mas ele funciona em depressões graves, ou depressões em pacientes que têm fragilidade extrema. Exemplo, todo mundo vai ficar meio assustado, mas gravidez, primeiro trimestre, nenhum remédio é seguro, especialmente em psiquiatria. O fetinho vai tomar aquele remédio. Então, eletrochoque é o tratamento para uma depressão grave em primeiro trimestre da gravidez. É uma das opções que a gente tem. Ou num idoso que tem tanto problema clínico que você não consegue fazer medicação para ele. Hoje em dia, essa geração de vocês vai pegar o desaparecimento do eletrochoque, porque tem um tratamento que está substituindo que chama estimulação magnética transcraniana. Isso aí você escolhe a região que você quer estimular, levemente com campo magnético, a pessoa faz sentada, não precisa anestesia, e vai embora para casa. É como se ele tomasse a dose de 6 meses de remédio em 2 ou 3 aplicações. Não deixa de ser um tratamento biológico, mas não tem o estigma e nem tem a complicação toda que a gente tem com eletrochoque. A UERJ, por exemplo, a gente tem 3 aparelhos de estimulação magnética e a rede pública está começando a ter. A Anvisa liberando, a gente vai poder ter uma opção mais rápida para tirar o paciente da crise. Terapia cognitivo-comportamental, a gente já falou da estimulação magnética transcraniana. Antidepressivos, na fase aguda, sempre observando que você tem que ter um tempo, né? Mais ou menos 4 semanas. Agora, pedir a alguém que está deprimido, pensando em suicídio, não consegue funcionar 4 semanas, é muito tempo. Para mim, é 4 semanas. Para o paciente, é muito mais do que 4 semanas. Então, lembrar disso, dar atenção e acolher. Acolher não quer dizer ficar ali fazendo à vontade. Escutar, às vezes ficar sentado do lado do paciente que está deprimido, fazendo companhia, isso basta para que a pessoa se sinta melhor. Essa história de vai para a praia, vai dançar, é que me incomoda um pouco, incomoda o paciente, né? É bom estimular. E aí todo paciente me pergunta isso. Então eu não falo, a família do paciente, então eu não falo nada, deixo o paciente quieto. Não, é bom falar. É melhor do que deixar o paciente quietinho na cama. Mas não insiste muito e não depende tanto da vontade do paciente. Mas faz a tua parte. Não, vamos dar uma voltinha, vamos fazer alguma coisa, vamos andar na praia. Sabendo que há uma dificuldade grande do paciente em fazer isso. A manutenção do antidepressivo é a mesma na fase aguda. E aí um dia você para. A Associação Psiquiátrica Americana recomenda mais ou menos 6 meses. A OMS, a Associação Médica da ONU, recomenda mais ou menos 6 meses de manutenção de medicação e depois você para. A ideia de tratar a depressão é muito simples. O raciocínio é que a gente tem menos algumas substâncias. Antigamente era serotonina só. Hoje em dia a gente sabe que é pelo menos 4 ou 5 substâncias diferentes. Por isso, tanto antidepressivo diferente. Tem dopamina, tem noradrenalina, tem serotonina. Então, o remédio, no primeiro momento, ele fornece aos neurônios que precisam disso aí, que estão sem essas substâncias, as substâncias, e, num segundo momento, ele aumenta o número de receptores para essa substância. É esse efeito que eu quero como psiquiatra. Então, eu quero que ele melhore, mas eu quero que ele fique com o cérebro com o número normal de receptores. Normal para ele. Isso acontece da 4ª, 5ª, 6ª semana. E aí você mantém um tempo e para o remédio. Mal comparando, tratar depressão é muito mais parecido com tratar uma fratura do que diabetes. O paciente diabético ele vai ter que tomar insulina ou remédio para controlar a glicose para sempre, porque o pâncreas dele não produz insulina. O cara que quebra a perna, bota o gesso, a perna consolida, tira o gesso, vida normal. Se ele não quebrar de novo a perna, não precisa nem voltar
ortopedista. A psiquiatria trabalha com essa ideia. Você normaliza o número de receptores para aquelas substâncias. Isso é bastante bem comprovado pelos estudos. Depois de normalizado, você pode tirar o remédio. Se tiver recorrência, você pode voltar, mas as recorrências não são tão evidentes assim. Deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa antes de falar de suicídio. Isso é muito para médico. Não é tema da aula de hoje, mas transtorno bipolar é uma pergunta que todo mundo faz quando eu falo de depressão. Fulano é bipolar. Bipolar é outra doença, completamente diferente. Transtorno depressivo e transtorno bipolar. Elas só têm uma coisa em comum. Parte da doença bipolar inclui a pessoa poder ter depressão. Inclusive, não é nem necessário. Atualmente, se a pessoa só tiver uma euforia patológica, ela é bipolar. Mas depressão é comum acontecer. Então, cuidado com alguém que tem uma depressão, porque você pode estar lidando com um paciente bipolar. Fica atento. Alguns sinais que o psiquiatra e o psicólogo observam são indicativos de que aquilo ali não é uma depressão comum. Por exemplo, uma variação muito grande durante um dia. O paciente acorda muito mal e à tardinha melhora, à noite ele está normal, praticamente. Aí amanhã começa o ciclo totalmente de novo. Abuso de substâncias, o paciente, na realidade, ele se automedica. É muito mais comum no paciente bipolar. Ele está para baixo, usa algum estimulante, normalmente ilegal. Anfetamina, cocaína, alguma coisa assim. Aí você tem outro problema associado. Ele está muito para cima, ele se automedica com álcool ou algum tipo de sedativo. Então você tem, se não identificado, daqui a pouquinho um paciente com dois problemas: o transtorno de humor e uma dependência química. Mas o transtorno bipolar não é propriamente depressão, mas é um diagnóstico diferencial importante. Já que a gente vai falar de suicídio daqui a pouquinho, o transtorno bipolar está muito mais claramente associado a suicídio do que depressão propriamente dita. Depressão, o raciocínio é aquele: estou mal, não tem futuro, não há esperança, é melhor morrer do que viver assim. Há um certo curso que você pode, mais ou menos, determinar o paciente. É claro que isso pode ser muito rápido e assustar e deixar a gente um pouco perplexo. Pô, fulano estava tão bem e de repente morreu. Isso é mais comum no bipolar. Por quê? Hoje ele está no auge do mundo. O paciente bipolar, na fase eufórica, ele está se achando muito bem, ótimo, muito rico, com poderes, e amanhã ele está deprimido. Então, essa variação muito abrupta de humor facilita que ele tenha forças para cometer suicídio. Então, o transtorno bipolar e as doenças associadas ao transtorno bipolar alertam muito mais para suicídio do que propriamente depressão, que já é muito grave. Tá? Então, alguém que oscila muito de humor, esse paciente merece, no mínimo, a gente conversar com ele. Tá bom? Antes de falar de suicídio, que é a segunda parte, só alguns exemplos, tem mais exemplos. John Keats, que era bipolar, você vê a idade que ele morreu, um poeta inglês. Quem é bom de matemática aí vai falar que a idade dele era... 26 anos. Ernest Hemingway, obviamente bipolar, e uma família bipolar muito complicada, ele bipolar, alcoólatra, para tratar a própria doença, um gênio. O fato dele ser um gênio na literatura não tem nada a ver com ele ser bipolar. E aí todo mundo pergunta, bipolar é mais inteligente do que normal. Não, a distribuição da inteligência em pessoas bipolares é absolutamente normal. De normal a subnormal a inteligente, não tem nada a ver. No caso do Hemingway, não atrapalhou nem ajudou. Ele produziu grandes obras. Detalhe, ele só escrevia quando ele estava mais ou menos bem. O que ele escrevia quando ele estava deprimido ou eufórico, ele jogava fora, porque ele percebia que não era bom.
Isso é comum em artista até. Tem o Van Gogh é outro que a teoria por que Van Gogh se suicidou é que ele era bipolar. O Museu Van Gogh em Amsterdã às vezes faz uma exposição das obras do Van Gogh pelo humor do Van Gogh. E tem coisas que você não reconhece. Entra no Google que vocês vão ver que tem quadros de Van Gogh que ele produziu em fases depressivas que ele nem expõe. São quadros sombrios, completamente diferentes do que a gente vê e lembra daquelas cores brilhantes do Van Gogh. E o final da vida dele foi autoextermínio, ele se matou. Então, o Hemingway, além da tragédia pessoal dele, a violência com que ele fez o que ele fez, e o fator genético. Quem lembrar, tinha uma atriz que era neta dele, que era Margot Hemingway, que teve um início de carreira promissor, que também cometeu suicídio. Então, a gente avaliando a família do Hemingway, realmente é uma família que tem uma carga genética para transtorno bipolar e suicídio extrema. Não quer dizer que tem que medicar todo mundo, que todos vão ser deprimidos ou bipolares, mas é de se chamar a atenção e ficar atento, tá? E lembrar que transtorno bipolar está muito associado a abuso de substâncias, porque o paciente se automedica, né? Depressão também, mas é menos notável do que bipolar. Outro, não precisa nem dizer, Kurt Cobain, mas eu acho que ninguém aqui, a geração mais velha não pegou, a garotada eu acho que não pegou o Kurt Cobain, ou vê agora no Spotify. Era um guitarrista, obviamente bipolar, claramente polidependente químico, uma morte violenta por suicídio. Então, é um contexto que a gente vê no Hemingway, por exemplo. Alguém que escreve uma música chamada Lítio, provavelmente já sabia o próprio diagnóstico. É difícil até entender a letra, eu não sei se alguém tem que ler para saber o que ele está falando. Mas o sofrimento do Kurt Cobain era bastante evidente. Esse aqui é um pessoal meu, é um baixista de jazz fusion. Ele era bipolar, ele não morreu porque tentou suicídio. Ele criou uma confusão na porta da boate, suspeitaram que ele estava drogado, ele não estava, e alguém matou ele violentamente. Então, são pessoas que levam a vida extremamente aos extremos, inclusive violência, causada por outros ou por si próprio. Alan Poe, a gente sempre acha que ele é velhinho, ele está com que idade? 50? Nem isso. É extremamente um escritor excelente, provavelmente suicídio por álcool é o diagnóstico que a gente tem. Ele não se matou, obviamente, mas ele bebia de uma forma claramente suicida. Então, a gente tem que lembrar que suicídio não é só o cara se trancar e dar um tiro na cabeça. Existem formas de autodestruição que a gente tem que lembrar que aquilo pode ser o equivalente de suicídio, tá? O Van Gogh é complicado, mas a ideia que mais explica as variações de humor dele é que ele sofria de um transtorno bipolar. Provavelmente o que a gente chama de transtorno bipolar misto, que é uma mistura simultânea de você ter depressão e euforia no mesmo paciente. Quem acompanhar a obra dele, os últimos quadros dele, que são Corvos no Milharal, é uma série, são 4 ou 5, que é exatamente no lugar que ele cometeu suicídio, são caracterizados por uma extrema inquietação em quem vê o quadro, porque fica muito evidente que ele está deprimido e eufórico simultaneamente. É óbvio que a gente está falando isso muito tempo depois da vida dele, mas provavelmente ele deveria, mas não tinha tratamento na época, ele deveria ter sido, ele foi até internado, na realidade, mas não havia tratamento para a doença dele. E é óbvio que ele ser um gênio não tem nada a ver com a doença mental dele. Ele era um gênio porque era um gênio. Mais recentemente, o Robin Williams. E quem via a entrevista do Robin Williams em canais a cabo, via claramente que quando deixava ele falar, ele tinha euforias e claramente ele não era um homem feliz. Então a gente tem que prestar atenção em pessoas aparentemente muito felizes, porque aquilo pode ocultar uma tristeza interna. É claro que tem gente que é feliz e deixa ser, mas o Robin Williams, isso aí é muito evidente. E uma série de outras pessoas. Chris Cornell, não sei, talvez o pessoal mais novo lembre, um cantor de rock, talvez o melhor deles,
bipolar, que também cometeu suicídio de uma forma dramática. Scott Weiland, também um cantor de rock do Velvet Revolver, que aparentemente cometeu suicídio por overdose. E a gente vai somando, vai somando, vai somando. Não é que haja uma epidemia de suicídio, mas a gente tem que prestar atenção no próximo e prestar atenção em quem está perto da gente para saber se não tem os indícios sobre suicídio. Então, depressão é isso que a gente falou, tem tratamento, tem detecção, leva a suicídio se não tratado, porém, ele tem a vantagem de avisar a pessoa que aquilo pode acontecer. Suicídio é uma outra coisa. Vou falar uns 15 minutinhos e depois a gente vai abrir sobre discussão, que eu acho que fica mais prático. Suicídio é tirar a própria vida. Tinha um ex-professor meu que ele sintetizou, eu gostei muito, não é escrito em nenhum livro, mas eu gostei muito do jeito que ele explicou. Você pode dividir suicídio em 3 formas clássicas: impulsivo, depressivo e filosófico. O filosófico é aquela pessoa que tem a doença terminal, câncer, não tem mais jeito, foi determinado que não há mais forma nenhuma de tratamento, e a pessoa pode optar por tirar a própria vida. Parece uma ideia interessante. Eu lido com doentes com câncer, HIV, doenças muito sérias há muito tempo. Sempre que alguém, mesmo terminal, pensa em se matar, ele está clinicamente deprimido. Detecte, trate, aquela pessoa vai querer viver um pouco mais. Então, não compra essa ideia. Fulano está com câncer e vai morrer, parou de tomar um remédio. Vê primeiro se não tem depressão. Normalmente há. E aí a pessoa tem mais um tempo e morre. Tem um conceito curioso que é a morte digna, ou a morte digna, eu acho que é a palavra. Existe uma diferença entre você morrer mal, deprimido, e morrer em paz com si próprio na medida do possível. Então, detecte, trate, não compre essa ideia de suicídio filosófico. Isso, em tese, deveria existir, a minha opinião, em 35 anos de psiquiatria, que sempre há uma forma de você ajudar o paciente a passar dessa fase. E aí sobra 2 tipos de suicídio, o impulsivo e o depressivo. O depressivo a gente acabou de falar. A pessoa tem depressão, isso em qualquer faixa etária, crianças têm depressão. Tem até uma curiosidade, eu sou psiquiatra, eu sou professor do Pedro Ernesto e momentaneamente a gente não tem psiquiatra infantil lá. E eu dou pareceres dentro do Hospital Pedro Ernesto, que é um hospital gigante com a pediatria enorme. Eu sou geriatra de formação e trabalho com qualquer faixa etária, mas eu sou basicamente geriatra. E me chamam para ver crianças muito pequenas. Eu vou com muito temor de não causar dano, mas tem que ver. É obrigação do médico examinar. Há pouco tempo chamaram para ver um rapazinho, Cauê, 6 anos, leucemia, em tratamento. Há chance dele sair, embora seja uma remissão seguida de uma piora. E o Cauê estava deprimido. Eu falei para os meus alunos, falei assim, vão examinar, mas provavelmente o Cauê não está deprimido. E aos 6 anos, eu dificilmente eu vou conseguir dar o diagnóstico de depressão numa criança de 6 anos. Queimei a língua. O Cauê era um garoto muito inteligente. Não é. Ele está vivo e está bem. Muito inteligente. Ele conseguia se comunicar de forma muito expressiva. É óbvio que ele não falava depressão, estou deprimido, suicídio. Mas o Cauê tinha uma depressão grave. A gente confabulou, pesquisou, fez a medicação, ele melhorou muito. Melhorou tanto clinicamente, funcionou a quimioterapia, quanto ele melhorou da depressão. Vai tomar remédio um tempinho, vai parar o remédio. Então, até em crianças de 6 anos isso é possível. Agora não fica saindo dando diagnóstico para criança e adolescente. Até porque a adolescência, quem não é adolescente, a maior parte aqui acho que está ou está chegando perto, ou já passou um pouquinho, ou nós, que já passamos, é uma fase turbulenta da vida. Então, hormônio, futuro, não sai dando diagnóstico assim intempestivamente, não, porque você pode estar lidando com outra coisa.
Mas o paciente deprimido, você tem uma chance de detectar, prevenir, tratar e evitar o evento final, que é suicídio. E lembrando, não é fraqueza suicídio, é o desespero total de um ser humano em confronto com o que ele acha que não tem mais jeito. Quem está de fora vê 1000 jeitos para aquilo ali, mas a pessoa não vê. Então, apoio, procurar saber o que está acontecendo e evitar aquelas coisas que a gente sempre escuta. Quem fala não se mata, quem ameaça não se mata. Nada disso vale. A única coisa que vale em termos de avaliação de risco de suicídio é epidemiologia. Adolescente e criança se matam bastante, adolescente mais que criança. Na vida adulta há um número mais ou menos mediano e depois isso volta a aumentar bastante na última fase da vida. Então, pacientes idosos com doenças terminais têm mais risco de suicídio. Homens e dependentes químicos. Então, é uma fase que você tem que voltar a se preocupar. Mas na adolescência existe uma preocupação muito grande. E tem tratamento. Então, lembrar que tem tratamento. E que não precisa ficar com medo que vai no psiquiatra e vai ganhar um remédio. Muitas vezes não. Muitas vezes não. A segunda forma de suicídio, que seria a impulsiva, essa já é um pouco mais difícil de prever. Existem, em psiquiatria, problemas e doenças que cursam com impulsividade. O que é impulsividade em medicina? Quer dizer que a pessoa pensou e fez. Ela não elaborou aqueles raciocínios intermediários. Será que vale a pena? De que forma eu chego até isso? Que consequências eu vou ter? Pensou, fez. Quem pensar bem vai conhecer que algum amigo aqui é impulsivo, ou ele próprio é impulsivo, ou já fez coisas impulsivas. Quando isso vamos dizer assim, provocado pela ideia de morrer, você tem que levar muito em conta. Um exemplo, álcool tira absolutamente a capacidade de controlar impulsos. É frequente, eu estava no Antônio Pedro, uma pessoa se jogou debaixo de um caminhão, sobreviveu, e no dia seguinte ele não quer morrer. Ele falou assim, não sei por que eu fiz isso, eu briguei com minha namorada, pensei em morrer, me joguei debaixo do caminhão, mas eu não quero morrer. Ainda bem que ele não morreu, mas se ele tivesse morrido, seria computado lá como suicídio. Então, impulsividade pode preceder alguma coisa. Está na dúvida, chama alguém, conversa, liga para o amigo, liga para a amiga, divide aquilo ali. E a família fica muito atenta a atos de impulsividade. E são um tanto mais difíceis de prever. Tem tratamento também. Cada um dos problemas que levam à impulsividade tem tratamento. E levar em conta que é um problema que está aumentando. A pergunta está aumentando por quê? A estatística está melhorando, isso é boa parte da verdade. Então, há 30 anos atrás, o cara bateu de carro a 250 por hora na ponte Rio-Niterói às 3 da manhã. Isso é um acidente. Você faz o que a gente chama hoje de necrópsia psicológica, você vai ver que o cara estava deprimido. Aquilo é um suicídio clássico. Então, muitas vezes não é acidente. Então, a gente tem que ter isso em mente, e os números brasileiros estão começando a ficar mais altos até do que a gente imaginava para a América Latina. Lembrando que o país tem plena anomia. O país, o continente, até o mundo atual. Então, muita atenção, união e atenção a cada indivíduo, especialmente nessa faixa etária de vocês.